e além disso você fala o que você está buscando. Você já começa a falar, olha, eu estou buscando uma pessoa que sabe Excel, uma pessoa que é proativa, uma pessoa que quer crescer aqui na empresa. Aí você pergunta, você é assim? Né? Vai falar exatamente o que você falou. Então, um erro um pouco comum é dar a informação antes da avaliação. Né? Primeiro você tem que fazer mais a pessoa falar do que você mesmo falar. Opa! Eu sou o Leandro Maia, especialista em gestão. Seja muito bem-vindo, empreendedor. Seja muito bem-vinda, empreendedora. Fica ligado porque está começando mais um episódio da série Fly Empresas. Beleza? Hoje nós vamos falar aqui como desenvolver uma competência essencial para o crescimento da sua empresa. Na verdade, mais do que isso, para o crescimento de qualquer empresa. Então, vamos que vamos. Que após esse conteúdo aqui, você vai entender nada mais, nada menos como ter melhores resultados para selecionar pessoas, como conduzir entrevistas de forma a selecionar as melhores pessoas, porque essa, a seleção correta de pessoas é uma competência essencial para o crescimento de qualquer empresa. Como eu falei, é essencial. E um pouco que você desenvolve nessa competência, com dicas, melhores práticas, perguntas mágicas, um pouco que você desenvolve isso, os resultados são gigantescos para qualquer negócio. Pode alavancar a sua empresa, porque o primeiro passo de toda equipe vencedora, de toda equipe de sucesso, de toda grande empresa, é a seleção, a contratação. É aí que começa a construção do time. E hoje eu vou dar aqui algumas dicas, melhores práticas e umas perguntinhas mágicas que eu guardei para o final, aquelas perguntas-chave, aquela que arranca o que você quer do candidato, eu deixei elas para o final. Então fica ligado aí, vamos que vamos, tá certo? Porque essa aula vai ser incrível. E o seguinte, por que eu trouxe isso aqui hoje? Porque hoje a gente vê muitos empreendedores, muitas empreendedoras, donos de negócio, contratando qualquer um, tá? Não dá o devido atenção a essa etapa. Contrata o primo da cunhada, o sobrinho do cliente, pior ainda, ou simplesmente, às vezes, entrevista alguém ali só para cumprir tabela, já até selecionou a pessoa sem entrevistar, viu um currículo, achou o currículo mais ou menos interessante, já decidiu que vai... Conversou com a pessoa pelo telefone, já decidiu que vai contratar, aí faz uma entrevista de fachada ali, já perguntando, sabendo que vai contratar. Enfim, muitos erros que podem impedir que você contrate uma pessoa, um talento, uma pessoa que se encaixa perfeitamente na vaga, um verdadeiro talento, tá certo? E eu te entendo, empreendedor, te entendo, empreendedora, se você falar que está fazendo isso dessa forma, porque está sem tempo. Tá certo? Você pode estar sem tempo, não consegue dedicar o devido tempo a essa contratação, eu te entendo, mas você está errado. Se você não está dedicando tempo a essa etapa, tá tudo errado. Por quê? Porque é o seguinte, se você contratar errado e precisar desenvolver muito essa pessoa, desenvolver é mais caro, mais demorado e gasta mais energia do que contratar, tá certo? E ainda, se você contratar errado e tiver que recontratar, mandar embora e recontratar, aí gasta muito mais tempo, muito mais energia, muito mais dinheiro. Então, um pouquinho de tempo que você vai gastar mais no processo de contratação, um pouquinho de tempo vai ter esse retorno, sem dúvida, tá certo? E eu falo um pouquinho de tempo pelo seguinte, tá? É um pouquinho de tempo porque a contratação, você tem que ter um processo, tá certo? Com etapas, que a cada etapa você vai avaliando pessoas e eliminando até chegar na última etapa ali, a de seleção, a de condução de entrevistas, que a gente vai focar aqui, até chegar na última etapa ali 3, 4, 5, 10 pessoas, tá certo? Mas se chegou 5 lá em cima, no mínimo 100 pessoas você tem que ter avaliado no início da pirâmide, no início do funil, como se fosse um funil de vendas, Chega lá vários currículos, aí você qualifica, classifica, seleciona, é todo um funil de contratação, um pipeline de talentos, como alguns lugares chamam. Hoje nós não vamos entrar aqui muito em pipeline de talentos, em funil de contratação, processo de contratação. A gente tem diversos vídeos aí que falam disso, tá? Nós vamos focar aqui em condução de entrevistas, a última etapa do processo de contratação, a condução de entrevistas. Quando você seleciona a pessoa ali, você faz o cara a cara com a pessoa, entrevista e define quem é esse selecionado para a vaga que você tem em aberto na sua empresa ou que você ainda está pensando em abrir, mas vai passar por isso aqui, tá certo? Mas antes, de eu falar aqui as melhores práticas, as dicas, as perguntas mágicas para uma contratação assertiva, antes eu vou falar aqui como não fazer,
tá? Vou falar aqui erros comuns, para ser mais preciso, vou falar aqui 7 erros muito comuns em entrevistas que devem ser evitados a qualquer custo. Esses erros acabam com o seu processo de seleção, mata a sua entrevista, tá certo? Você comete um erro grave se fizer uma dessas coisas aqui que eu vou falar agora. É o seguinte, um erro muito comum, principalmente em empreendedores que são mais executores, são mais mão na massa, perfil mais dominante, né, perfil executor, é o seguinte, é procurar semelhanças. Tá certo? Tem um erro muito comum que é quando o empreendedor vai contratar alguém, você dona da sua empresa vai contratar alguém e procura uma semelhança. Você procura alguém parecido com você, porque geralmente são pessoas que você tem mais facilidade de lidar. Só que isso é um erro porque nem sempre a vaga que você tem aberto, né, nem sempre essa vaga precisa de uma pessoa com seu perfil. Às vezes você é muito executor, muito idealista, muito ativo, mas é uma vaga para o financeiro, precisa de uma pessoa mais discreta, mais detalhista, mais focada. Enfim, cada vaga vai necessitar de um perfil. Não procure sempre contratar alguém parecido com você, né? Entenda qual é esse perfil, quais as competências, tem um processo, né? Isso vai eliminar esse tipo de coisa. O outro erro, né? O erro de número 2 aqui é o seguinte, é você se deixar se levar durante uma entrevista, né? Enquanto você está conduzindo uma entrevista, você se deixar levar pela simpatia da pessoa, tá certo? Você se deixar levar pela simpatia. E isso acontece, porque existe até um gatilho mental, que é o gatilho mental da afeição, né? Que é quando tem aquela boa primeira impressão, quando você simpatiza com a pessoa. E esse gatilho mental faz o seguinte, quando você se simpatiza com a pessoa, tem uma boa primeira impressão, você tende a achar, né, que as outras características delas também são boas. Então, seu cérebro te engana ali, porque você teve uma primeira boa impressão da pessoa. De certa forma, né, empatia, simpatia é uma característica muito positiva, correto? Muito positiva. Só que também, dependendo do que você está buscando, dependendo do cargo que você está buscando, não vai ser o diferencial, tá? Não deixe que só a simpatia seja um ponto decisivo da entrevista, né? Tenha um processo, uma forma de mensurar aquilo que você está buscando. Nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui, um pouquinho mais para frente. Na hora de preparar a entrevista, nós vamos falar disso aqui. Beleza? Então esse é o erro número 2, se deixar levar pela simpatia da pessoa. Erro número 3 é o seguinte, é quando você está fazendo a entrevista e você dá as informações antes de avaliar. Tá certo? Você fala mais do que ouve na entrevista e, além disso, você fala o que você está buscando. Você já começa a falar, olha, eu estou buscando uma pessoa que é assim, assim, assim. Uma pessoa que sabe Excel, uma pessoa que é proativa, uma pessoa que quer crescer aqui na empresa. Aí você pergunta, você é assim? Né? Ou ainda, aí você pergunta, e você? Me fale de você. A pessoa, eu quero crescer, eu sei Excel, eu sou proativo. A pessoa vai falar exatamente o que você falou. Então, um erro um pouco comum é dar a informação antes da avaliação, né? Primeiro você tem que fazer mais a pessoa falar do que você mesmo falar, tá certo? Ao longo de uma entrevista. Nós vamos falar aqui que é um outro erro também. O erro número 4 é você fazer muitas perguntas fechadas, tá? Perguntas fechadas não gera a resposta que você quer, não faz a pessoa falar. Você tem que fazer a pessoa falar. Perguntas fechadas e pior ainda, se for afirmativa, né? Do tipo assim, olha, você sabe Excel, né? A pessoa, sim, sei Excel. Ah, você já trabalhou, você tem experiência trabalhando com vendas? A pessoa, sim, tem experiência trabalhando com vendas. Lógico, né, que as pessoas podem ser honestas nesse momento e falar assim, nem tanto, né? Não tenho tanta experiência assim, ou não. Mas o que acontece? Pode ser que ela não tenha essa honestidade, né? Você já está induzindo ela a dar a resposta que você quer. Então não, faça perguntas abertas, tá certo? Nunca fechadas. Beleza? O erro número 5 aqui, tá? Dessa lista de 7 erros, é você interromper o candidato. Você interromper ele quando ele está falando. Às vezes você fez uma pergunta ali que ele começou a falar e o que sai primeiro, né, da boca dele, as primeiras respostas que saem da boca dele são as respostas decoradas, né? Todo aquele preparo para a entrevista, a pessoa se preparou para estar ali, no mínimo, né? Então vai sair ali as respostas prontas. Aí, à medida que ele vai falando e você vai dando corda, ele vai começar a falar as verdades, né? Quem é ele? Ele vai começar a mostrar quem é ele. Você não pode chegar lá, interromper e já começar
você mesmo a querer falar, não. Escute, tá certo? Se escute mais. Outro erro aqui, o erro número 6 dessa lista de 7 erros, é você se contentar com poucas palavras, tá certo? Você se contentar com uma resposta. Então, me fale aí sobre que experiência que você tem em vendas. A pessoa, não, sim, eu tenho experiência, eu sou bom em vendas. Aí você, ok, obrigado. Não se contente com poucas palavras, né? Fala assim, olha, fala mais sobre isso. É mesmo? E como foi essa situação? Estimule a pessoa a falar mais, não se contente com as primeiras palavras. Como eu falei, né, as primeiras palavras são decoradas, são prontas, veio do preparo dele, né? Estimule ele a falar mais, o candidato ou a candidata. Beleza? E o erro número 7 aqui, antes da gente entrar no como fazer a entrevista, nas melhores práticas, em algumas dicas, a gente vai para esse erro número 7, que é o seguinte: é você, durante a entrevista, ficar escrevendo ou digitando e não olhar para o candidato. Você tem que olhar. A vantagem da entrevista ser presencial, ser ao vivo e presencial, né? Sei lá, via conferência, mas você vendo a pessoa, é que você consegue captar muito mais do que as palavras, né? Que as palavras representam somente 7% da comunicação, a entonação e a voz representam ali por volta de 30 e poucos por cento. Agora, a linguagem corporal, a postura, a atitude, né? A imagem pessoal, isso diz muito sobre uma pessoa. Então você tem que estar prestando atenção nela enquanto ela fala também. Não é só sobre ficar anotando e digitando, não. Tente utilizar um pouquinho a memória, na hora que ela acabar de sair da sala, você vai lá e anota tudo, entendeu? É importante anotar, mas é muito importante prestar atenção na pessoa. Beleza? Então esses foram os 7 erros aqui presentes numa entrevista. Agora vamos entrar aqui no como deveria ser, né? A gente falou de como não deveria ser, agora como deveria ser uma entrevista. É o seguinte, toda entrevista, né, toda vez que você vai conduzir uma entrevista, 1 a 1, o que você deve fazer? Primeiro, você deve padronizar, tá certo? Você tem que ter um padrão, de forma que você entreviste todos os candidatos da mesma forma, tá certo? Porque senão você não vai conseguir comparar. Você vai fazer pergunta de um para um, não faz a pergunta para outro, não vai ter muito critério entre a vaga e o que você está perguntando, né? Às vezes você deixa de perguntar uma coisa importante ou pergunta coisa que não deveria, aí sim você gasta tempo, né? Então você deve padronizar o processo de entrevistas, né? E se preparar. Você vai fazer um preparativo ali, preparar o local, preparar os documentos que você vai utilizar. Enfim, vamos falar isso aqui daqui a pouquinho, mas você tem que ter um preparo, né? Então, padronização, preparo, condução com critérios de avaliação, tá certo? Você não vai conduzir a entrevista com se você gostou da simpatia da pessoa ou não, ou simplesmente feeling, né? Feeling é importante, né? Feeling é a impressão emocional que você tem da pessoa. Feeling é importante, mas não, você tem que conduzir com critérios de avaliação, beleza? E a definição, né? A decisão de quem você vai escolher, você vai decidir baseado em pontuações, né? Que é o que nós vamos falar aqui hoje. Você vai definir baseado em pontuações, não em percepções somente, tá certo? Você vai ter pontuações para guiar a sua decisão. Então, basicamente, né, nesse processo de entrevista aqui, o que você vai fazer? Você vai transformar o subjetivo, né, que é a percepção e etc., em mensurável, tá certo? Para quantificar algumas características de forma que você consiga decidir com embasamento, né? Então, basicamente, transformar o subjetivo em mensurável. Beleza? E umas dicas essenciais para você ter um processo de uma entrevista, né? Umas dicas essenciais para você ter uma entrevista profissional, né? Que você consiga fazer todos esses passos que a gente falou aqui. E é o seguinte, primeiro, se planeje, tá? Marque o dia e horário na agenda, esteja disponível, né? Não vai entrevistar a pessoa ali com alguém te chamando, você, pera aí, daqui a pouco eu vou, não, pera aí, vamos organizar a casa aí, né? Se planeje, tem horário, dia e horário, né? Reserve, limpe sua agenda, alinhe com as pessoas que estarão lá naquele momento, né? Enfim, você tem que estar disponível. Esteja disponível. Dica 1. Outra dica, escolha um lugar apropriado, tá certo? Um lugar apropriado, profissional, né? Que você consiga conversar ali com atenção na pessoa e a pessoa com atenção em você. Enfim, é importantíssimo isso, né? Básico, isso é básico. Se você não tem esse espaço na sua loja, na sua empresa, no seu estabelecimento, se você não tem esse espaço, use a criatividade. Vai para um café, vai para algum lugar, enfim, né? Recomendo que você tenha uma sala própria para isso, né? Uma sala que você tenha esse espaço,
Mas se não tem, usa a criatividade. Beleza? Outro item aqui que você tem que se preparar. Ler o currículo ou a ficha de aplicação da pessoa com antecedência. Na reunião, não é que você ficar lendo lá na reunião, não. Você lê com antecedência e já marca ali um outro ponto que você quer explorar mais durante a entrevista para já chegar preparado, né? Você tem que se preparar também. Porque, como a gente falou, é uma etapa importantíssima para o crescimento. Então você tem que se preparar, beleza? Outra dica aqui, seja cordial, né? Quebra o gelo. Seja cordial, quebra o gelo, né? A pessoa chega ali às vezes muito nervosa, que ela está procurando isso há algum tempo, às vezes, né? Se preparou muito. Enfim, tem uma pressão maior do lado de quem está sendo entrevistado do que de quem está sendo, de você que está entrevistando, né? Tem essa pressão maior. Então, seja cordial, quebra o gelo, né? Fale um pouco de assuntos aleatórios ali para quebrar o clima um pouquinho. Enfim, tente deixar a pessoa um pouco mais tranquila. É importante para você conseguir ver quem realmente é a pessoa. Beleza? Outra dica aqui, importante, essa é importantíssima, né? Você está entrevistando a pessoa, você tem que falar sobre a vaga, né? Não esqueça de falar os detalhes da vaga, horários, benefícios, remuneração, regras, né? Aí quanto mais você já for sentindo que a pessoa está atendendo os quesitos de contratação, né? Mais você vai dar detalhes da vaga, tá certo? Da vaga e do processo de seleção. Você vai falar, olha, os próximos passos é o seguinte, a gente vai entrar em contato até X dias depois, alguém do RH, ou eu, ou não sei, ou o meu gerente, você já fala os próximos passos, a gente vai dar notícia, vai marcar um outro encontro, já vai fechar. Fale um pouco dos próximos passos. Isso você vai mostrar profissionalismo também, certo? Então pegou aí as dicas essenciais, antes da gente entrar aqui no processo mesmo da condução da entrevista, se planeje, escolha o lugar apropriado, avalie o currículo, seja cordial, fale os próximos passos do processo e descreva a vaga. Beleza? Então vamos lá. A gente falou de preparo para a entrevista, né? De padronização e preparo, né? De você se preparar para chegar no momento lá e conseguir avaliar com critérios, transformar o subjetivo em mensurável. Como fazer isso? Tá certo? Você vai ter que preparar uma folha de papel, ou fazer no Excel e imprimir, ou levar o próprio computador. Eu recomendo que você faça uma folha, né, para ficar mais fácil marcar ali na hora. E aí você vai fazer o seguinte, o formulário de seleção, um checklist de seleção, a ficha de seleção, né? O pessoal de recursos humanos chama isso de barema. É uma tabelinha que você vai colocar lá as linhas, as competências, né? Você vai pegar a sua descrição da vaga, onde você divulgou a vaga, né, através de uma descrição da vaga, colocou lá, tem que saber de Excel, ou tem que saber de vendas, ou proativo, enfim, experiência nisso, nisso, nisso. Você fez a divulgação da vaga através de um documento que chama Job Description, descrição da vaga. Aí você vai colocar ele em forma de critérios, né, nessa ficha. Além disso, você vai colocar perguntas-chave ali nessa ficha para você avaliar algumas competências da pessoa. Então, por exemplo, caso você tenha na sua empresa um documento que chama trilha de competências, né? Por exemplo, tem um cargo lá de alguém do financeiro. Aí no cargo dessa pessoa do financeiro está escrito lá que essa pessoa precisa saber Excel e nível intermediário. Aí você vai lá olhar nessa trilha de competências, vai ver que está falando lá que a pessoa tem que saber Excel e você coloca nessa ficha nesse formulário de seleção, tá certo? Então você está montando um formulário de seleção ali que é basicamente para guiar as perguntas que você vai fazer ao longo da entrevista. Vai ter lá quais competências você quer avaliar, vai colocar perguntas para avaliar os valores que a pessoa tem. Então, por exemplo, se para essa vaga, né, você tem um valor que é a honestidade, né, você vai colocar uma pergunta situacional lá que identifique se a pessoa tem honestidade, se tem dedicação, se tem proatividade, discrição, enfim, você vai identificar as competências comportamentais, os valores que essa pessoa precisa ter e vai colocar no formuláriozinho. Aí, nesse formuláriozinho, você vai transformar a pontuação qualitativa em quantitativa, né? A pessoa vai responder, você vai fazer a pergunta, a pessoa vai responder, você vai marcar lá, olha, a resposta dela não atendeu minhas expectativas. Aí você põe uma notinha 1 lá. Ou atendeu parcialmente, né? Ela falou mais ou menos o que eu queria aqui. Coloca a notinha 2. Ou atendeu as expectativas, né? Cumpriu a expectativa, falou o que eu queria ouvir. Aí você coloca a notinha 3.
Ou ainda, superou as expectativas, né? Falou mais do que eu esperava, ela tem mais competência do que eu esperava, ou falou melhor desse valor aqui do que eu esperava. Você põe a notinha 4. Enfim, é um exemplo, tá certo? Mas você vai transformar o quantitativo, o qualitativo, né, o subjetivo, em quantitativo, em mensurável. De forma que após você preencher tudo isso, você consegue comparar um candidato com o outro, tá? É muito importante essa preparação aqui para você não se deixar levado pela afeição, né, a simpatia, para você não se deixar levar em contratar alguém parecido com você, para não deixar o seu emocional te atrapalhar, tá certo? Que o seu emocional pode te ajudar muito, mas também pode te atrapalhar. Ter um viés ali de escolher alguém que não é necessariamente o que você está precisando. Então, use essas artimanhas aí de fazer essa fichinha de inscrição, beleza? Aí é o seguinte, já comece a pensar como vai ser no dia da entrevista, tá? Às vezes você está fazendo numa sala lá que a sala é muito movimentada, então você tem que organizar, tem que alinhar com algumas pessoas, né? Então você vai orientar os envolvidos, orientar a recepcionista que os candidatos vão chegar, onde que ela pedir para os candidatos esperar, orientar todo mundo, por quê? Porque a pessoa vai chegar ali, você tem que passar uma aparência, você tem que transmitir profissionalismo. Você tem que transmitir que a pessoa chegue ali e a pessoa fala, nossa, que empresa top, quero trabalhar aqui, que loja top, que estabelecimento legal, quero trabalhar aqui, tá certo? Porque aí o que vai acontecer? Você vai vender sua empresa para essa pessoa, né? Ela vai querer trabalhar lá, você vai se mostrar um bom lugar para trabalhar, isso chama Employer Branding, tá? Mas ainda, mesmo que você não contrate essa pessoa vai sair falando da sua empresa, né? Gera até um boca a boca. Nossa, fiz uma entrevista num lugar legal, que, né? Não acabou que eu não passei não, mas era bem legal. Enfim, você tem que passar essa impressão de profissionalismo, né? De ser um excelente lugar para trabalhar no dia que a pessoa vai chegar. Então você tem que preparar, né? Como vai ser o dia, agendar os horários, alinhar com as pessoas, preparar o local, organizar, enfim, importantíssimo. Tá certo? Às vezes, algumas empresas, quando tem um dia que vai entrevistar mais pessoas no mesmo dia, faz até alguma coisa para melhorar o clima ali. Faz um café da manhã especial, ou alinha algumas coisas com as pessoas que estão trabalhando para elas ir lá, cumprimentar. Enfim, alguma coisa para melhorar o clima, que a pessoa, desde a da entrada, já começa a ficar menos nervosa, enfim, já fica mais solta ali para fazer uma entrevista e você ver realmente quem ela é. Beleza? Então vamos aqui para a parte da entrevista em si, né? Como conduzir a entrevista. As regras gerais para conduzir a entrevista. Chegou o dia, né? Chegou o grande dia, a pessoa chegou até sua empresa, chegou até sua loja. Aí nós temos dois momentos. No dia que a pessoa chega, a gente tem dois momentos. Tem a pré-entrevista, né, que a pessoa entrou na sua empresa e até ela entrar na sala com você, e tem a entrevista. Tá certo? Mas o que é a sacada aqui? O que é muito importante aqui? A avaliação começa na pré-entrevista, tá? Começa na pré-entrevista. Então, por exemplo, você já vai começar a observar quem foi pontual e chegou no horário, tá certo? Às vezes você tá na sala entrevistando as pessoas, peça para a recepcionista ou alguém da sua equipe que estiver recebendo essas pessoas já ir anotando o horário que cada um tá chegando, tá? Aí você vê quem foi pontual, quem foi educado na chegada, né? Quem deu um bom dia, boa tarde, conversou com algumas pessoas, né? Dependendo do que você está buscando ali de vagas. Você está buscando um vendedor que necessita ter um bom relacionamento interpessoal. Então, se a pessoa já está ali, já está conversando com outras pessoas, está sendo educado, enfim, já é uma avaliação, tá certo? Tem lugares que ainda fazem o seguinte, faz alguns testes secretos, tá? Que dependendo do que você estiver buscando, faz sentido para você também. Alguns testes secretos para avaliar competências da pessoa. Por exemplo, às vezes você quer ver uma pessoa que tem iniciativa, tá certo? Você quer testar se a pessoa tem iniciativa. Então, você pede para essa pessoa esperar numa sala de espera ou na recepção, enfim, ela vai sentar no lugar lá, só que aí você deixa, por exemplo, uma bolinha de papel, né, um lixo de papel perto do lixo, tá certo? E vai estar lá e a pessoa vai ver aquilo. E o que pode acontecer? Duas coisas. Uma, ela vê e não fazer nada, ou outra, ela vê, pegar e jogar fora. Já mostra uma certa iniciativa ali. Ou ainda, se deixar alguma coisa derrubada, uma cadeira derrubada, ou uma vassoura, alguma coisa derrubada, assim, dependendo do local, para testar se a pessoa vai lá, se levanta, né? Você testa a iniciativa.
Há várias formas de fazer isso, a gente podia ficar aqui explorando isso aqui. E para algum cargo às vezes faz sentido, às vezes não faz. Por exemplo, às vezes você pedir para a pessoa esperar numa sala, que a sala está muito quente, né? Tá quente, só que você deixa o controle do ar-condicionado pertinho dela ali, ela vai ligar, não vai, enfim, diversas coisas, tá? Aí tem que avaliar o que que faz sentido para cada cargo, mas há alguns testes secretos que você pode fazer para já começar a avaliar algumas competências antes, né? Alguns comportamentos antes da pessoa entrar, beleza? Aí a pessoa entra na sala, tá certo? A pessoa entra na sala. Nesse momento, nós vamos falar aqui algumas regras gerais de como conduzir, tá? Regras gerais, mas ainda nós vamos falar aqui das perguntas mágicas. 4 ou 5 perguntas mágicas a serem feitas antes da definição do candidato, beleza? Então, bom, você já sabe que você tem que quebrar o gelo, tá? E esse é o primeiro passo. Você entrou com a pessoa na sala, quebra o gelo ali, fale do clima, fale de futebol, fale de política, mas não muito, né? Não aprofunde muito, mas fala, olha, e aí, como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Você já conhecia a empresa, já conhecia o bairro, veio como? Achou tranquilo o endereço? Ah, será que chove? Fala, enfim, quebra o gelo, faz a pessoa falar, né? Não só fale e ela vai concordando, não faça uma pergunta aberta ali, de onde você está vindo? Como é que você veio? Faça a pessoa falar um pouco para ela, né, quebrar um pouco daquele gelo, ficar menos nervosa, reduzir a tensão para que você consiga ver quem realmente é aquela pessoa, né, debaixo daquele nervosismo, daquele preparo, daquela formalidade. Tá certo? Então, assim, uma boa forma, inclusive, de começar, depois que a pessoa já passou um pouquinho naquele momento de nervosismo, você pede um briefing da pessoa, né, um resumão, fala assim, olha, me conta aí resumidamente, em 2 minutos, um pouco da sua trajetória, quem é você, né, assim, um pouquinho da sua trajetória, resume aí para mim, para a gente iniciar essa conversa. Né, você pede um briefing da pessoa, então a pessoa vai falar ali os pontos altos da vida dela, tá certo? Nesse momento as pessoas tendem a falar um pouquinho mais das experiências dela, que é o que ela já veio pensando, né? Mas enfim, nesse momento você vai ouvir, prestar atenção, começar a conhecer quem é a pessoa ali, certo? Importante. Aí o seguinte, a gente já falou que você tem que fazer a pessoa falar, tá certo? Como fazer a pessoa falar? É uma outra regra aqui, você vai utilizar sempre perguntas abertas, né? E sempre praticar a escuta ativa. A pessoa está falando, você vai, sim, sim, né? Vai acenando, vai concordando, vai dando um feedback positivo, praticando escuta ativa para você fazê-la falar mais, né? Perguntas abertas, né? Que começam com o que, como, onde, quando, e não perguntas que a pessoa vai responder com sim, não. Não é aquela coisa mecânica, não. Perguntas abertas, faça a pessoa falar. Quem pergunta controla a conversa, beleza? Uma regra geral também para perguntas poderosas são perguntas situacionais, né? Onde você pede exemplos de fatos e acontecimentos da vida dela. Então, se a pessoa escreveu no currículo ali ou mencionou em algum momento que já teve experiência, por exemplo, com Excel, né? Nós estamos falando de Excel aqui toda hora, mas, por exemplo, com Excel, você fala, e como você utilizou o Excel? Cite uma situação aí, cite uma empresa que você utilizava o Excel, o que que você faz, como você trabalhava nele, o que que você fazia nele, como você trabalhava, e a pessoa vai falar ali, vai explicar, se você souber, né, se for sua área, você vai mais ou menos sacar, se ela sabia mesmo, tá certo? Ela vai falar ali, vai dar um bom argumento ou não, tá? Para avaliar competências comportamentais, também é legal isso. Às vezes você quer saber se a pessoa trabalha sob pressão. Então você vai perguntar, olha, você sabe trabalhar sob pressão? A pessoa vai falar, sim, trabalho sob pressão. Não, pergunta, olha, cita uma situação que você trabalhou sob pressão e teve bons resultados. Me fala como é que foi essa experiência, o que você fez para ter esses bons resultados. Enfim, joga isso aí para a pessoa. A pessoa vai pensar ali se ela tem uma situação, não tem, né? Mas ela vai argumentar ali. E nessa hora você consegue ver a pessoa que não teve essa situação, a pessoa que deu uma gaguejada ali, né? Você vê que ela não está contando um fato da vida dela, tá certo? E você consegue ver quem está contando alguma coisa real mesmo. É lógico que a pessoa vai dar uma valorizada ali, enfim, mas você já começa a sacar algumas coisas, tá certo? Outra coisa também, perguntas sobre valores, né? Perguntas situacionais sobre valores. Às vezes você pergunta assim, olha, o que você faria, né, se acontecesse isso, isso e isso? Que aí você já consegue testar alguma questão de honestidade, de determinação, enfim, você começa a testar alguns valores daquela pessoa ali
através de perguntas situacionais. Beleza? Uma outra regra importante aqui, uma dica importante, é você evitar as perguntas clichês, tá certo? Pontos fortes, pontos fracos, né? Essas perguntas são até úteis para você meio que trabalhar o candidato ali, preparar ele para as perguntas mágicas, né? Perguntar as perguntas mais importantes. Mas você ficar focado só nessas perguntas clichês, né? E esse resultado ser a resposta definitiva, né? Você vai perguntar, qual é o seu ponto fraco? A pessoa, eu sou perfeccionista e ansioso. Enfim, todo mundo fala isso. Mas não se contente com essas perguntas clichês, não. Por quê? Porque a pessoa se preparou. Ela já foi entrevistada em algum momento e perguntaram isso. Ela leu sobre isso na internet e perguntaram isso. Então, não se limite muito a perguntas clichês, tá? Não leve a resposta de uma pergunta clichê como um resultado importante desse processo. Beleza? Aí é o seguinte, antes da gente entrar nas perguntas mágicas aqui, para a gente fechar, tem algumas competências, né, algumas características-chave que é muito interessante você achar nesse candidato no momento da entrevista, né? E você vai pegar isso através de algumas perguntas específicas, nós vamos falar uma ou outra aqui, através desse briefing que a pessoa fala da vida dela, através de perguntas pessoais, né? Como é a vida dela, é casado, o que gosta de fazer, enfim. Que são o quê? Por exemplo, de características-chave para uma pessoa que vai, né, crescer na sua empresa. Lógico, dependendo do cargo, né, da vaga, do que você está buscando, não é regra, mas na grande maioria das vezes, essas características que eu vou falar aqui são essenciais. Primeiro, um equilíbrio ali entre necessidade e ambição, tá certo? A pessoa, de certa forma, tem que ter a ambição de querer crescer, né, de querer se desenvolver, de querer mais, tá certo? Tem que ter uma boa dose de ambição. Não estou falando de ganância, né, de querer crescer a qualquer custo. Não é ganância, é ambição, é sede de crescimento, né? Querer crescer mais, querer se desenvolver, né? Porque você é uma pequena empresa, uma microempresa, você não pode se dar ao luxo de contratar alguém que não vai ajudar você a crescer, certo? Você quer crescer, tem que ter pessoas que querem crescer também. Primeiro as pessoas têm que se desenvolver para depois a empresa se desenvolver. Primeiro as pessoas crescem, depois a empresa cresce. Então, se você quer crescer, contrate pessoas que queiram crescer, tá? Então, identifique se a pessoa tem uma certa ambição por esse crescimento. É interessante também identificar o quanto ela necessita daquele trabalho ali. Se for uma pessoa que está trabalhando ali somente por, já tem uma condição boa, somente por hobby e não tem uma ambição alta, né? Às vezes a pessoa não precisa, mas tem uma ambição alta. Agora, se a ambição não é alta e a pessoa não precisa, ela não vai ter muita motivação ali na hora que as coisas dificultarem um pouquinho, pegarem um pouquinho ali, apertarem, ela não vai ter motivação. Se ela não tem ambição e necessidade, qual vai ser a motivação dela de pegar firme ali? Então, necessidade e ambição são características importantes de serem avaliadas nesse processo de entrevista. Uma outra característica importantíssima é o autodesenvolvimento, tá certo? A gente falou de pessoas que querem crescer, que têm ambição de crescer, e o conhecimento, né, o autodesenvolvimento, a pessoa se capacitar, é essencial para o crescimento, né? Hoje, falar que não tem dinheiro para se desenvolver não é desculpa mais, né? O tanto de conhecimento que tem de graça espalhado na internet aí, você está vendo isso aqui na internet de graça, está aqui para se desenvolver, para ser um empreendedor, crescer como empreendedor, crescer a empresa, e a pessoa não gostar de se desenvolver, né, não ter esse hábito, não vai ser legal para o seu negócio, beleza? Então isso aí compõe uma mentalidade de crescimento, né? A pessoa que se desenvolve, a pessoa que tem ambição, compõe uma mentalidade de crescimento, a pessoa que quer crescer, a pessoa que está disposta a evoluir como pessoa. Enfim, são características importantes a serem avaliadas no momento da entrevista. Então vamos lá, algumas perguntas mágicas aqui, né, para a gente fechar esse processo e ir para a parte de decisão, né? Como é que você vai decidir isso? Algumas perguntas mágicas aqui. Então é o seguinte, primeira regra sobre perguntas mágicas, tá certo? É que você tem que atualizar sempre. Você tem que estar sempre buscando essas perguntas mágicas. Porque uma hora ou outra, essas perguntas mágicas se popularizam e todo candidato já chega preparado para ela. Então, a regra geral de pergunta mágica é que ela tem que ser inesperada, tá? Ela tem que pegar o candidato de surpresa. Então, eu vou deixar 4 perguntas mágicas aqui, mas saiba que você tem que atualizar sempre, ela tem que ser sempre inesperada. E ainda, tem uma dica importantíssima sobre pergunta mágica, né? Sobre a pergunta-chave ali, que é você jogar ela no momento correto, né? Você vai fazer essa pergunta no momento correto,
que é quando? Quando a pessoa se abre, né? Quando a pessoa relaxou um pouco ali, ela relaxou de certa forma, ela se abriu, você vê que até a postura dela muda, ela fica mais escorada, ou ela estava encostada na mesa, ela foi para trás, descruzou os braços, né? A pessoa se abriu, relaxou, saiu da, saiu da postura ali de preparação e foi para uma postura mais natural. Nesse momento, você joga a perguntinha mágica nela que ela vai dar uma resposta mais despreparada possível, né? Mais de quem é ela, tá certo? Então a primeira pergunta aqui é você perguntar assim, quem é você? Né? Defina o José, né? A pessoa chama José, que defina o José. Quem é você? A pessoa vai falar ali, quem sou eu? Sim, a pessoa vai falar ali abertamente, né? Sobre o que vier na cabeça dela. E não tem resposta certa e errada, mas você vai conseguir avaliar o quanto a pessoa tem de autoconhecimento, quais são as motivações dela, inclusive vai conseguir avaliar necessidade e ambição, né? A pessoa, sou um pai de 2 filhos, né? Sou casado, quero muito esse emprego por causa disso, disso, disso. Enfim, você vai conseguir, não tem resposta certa e errada, mas você já vai conseguir conhecer mais da pessoa, tá? E contratação não se trata de contratar somente experiências, não. A gente tem 3 pilares, né, que é o conhecimento, as habilidades, que são as experiências, e as atitudes, né, os comportamentos. E isso é o que dita o sucesso, na verdade, né? A maior parte do sucesso é ditado pelos comportamentos e atitudes, tá certo? Então é importante você conhecer essa pessoa. Outra pergunta que às vezes você pega às vezes você não tem resposta conclusiva nenhuma, mas você pega uns absurdos como resposta a essa pergunta, que é o seguinte, você perguntar assim, como é a empresa dos seus sonhos para você, né? Aí, nesse momento, se a pessoa estiver relaxada, às vezes ela pode falar, uma empresa que... Não existe empresa dos sonhos, não, empresa é tudo ruim. A pessoa vai lá e fala um negócio desse aí, você já vê que não vai dar certo o negócio. Então, essa pergunta, jogada na hora certa, na hora que a pessoa se abre ali, pode trazer uma resposta que você consegue achar algo ali que você não tinha pegado ainda. É uma pergunta importante também. Outra pergunta mágica, aqui a terceira, é você perguntar, por exemplo, onde você quer estar daqui 5 anos, como você se vê daqui 5 anos, como você se vê daqui 10 anos, dependendo da idade da pessoa ali mais ou menos. Por quê? Você vai perguntar isso, a pessoa vai falar alguma coisa, realização pessoal, realização profissional, você vai ver questão de ambição, a visão de longo prazo, a ambição por crescimento que essa pessoa tem, enfim, você já vai conseguir pegar muita coisa com essa pergunta também, né, de onde ela quer estar daqui 5 ou 10 anos. Beleza? Mais uma pergunta aqui, essa é até mais nova, né, faz parte desse processo de se atualizar, né, você perguntar, olha, o que você faria se você ganhasse R$ 1 milhão e caísse na sua conta, você ganhou na loteria, e você ganhasse R$ 1 milhão, o que você faria? A pessoa vai falar aleatoriamente, também não existe certo e errado, mas pode ser que ela fale alguma coisa ali que você veja um valor incompatível com o seu ali ou com o que você está buscando. É uma boa forma de conhecer uma pessoa também, tá certo? Enfim, então mais uma pergunta aqui que eu vou deixar aqui para a gente fechar essas perguntinhas mágicas e para a parte de decisão, você praticar isso, aplicar isso e ver o quanto vai fazer diferença no seu processo de entrevista, beleza? Que é você repetir uma pergunta de outra forma, né? Você fazer um repeteco ali, você repetir a mesma pergunta de uma outra forma que vai pegar a pessoa um pouquinho destreinada. Então, por exemplo, você perguntou ali sobre pontos fortes e ponto fraco da pessoa, né? Perguntou sobre pontos fortes e sobre ponto fraco. Aí, mais pro final, na hora que a pessoa deu aquela relaxada, abriu o corpo, né? Relaxou a postura, você pergunta, por exemplo, como era seu líder anterior, como era seu último líder, como é seu líder atual, caso a pessoa esteja trabalhando. Aí a pessoa vai falar como é o líder dela. E ali você já consegue ver algumas coisas sobre ela, né? Às vezes ela fala mal do líder, ali você já consegue ver algumas coisas sobre ela. Aí, em seguida, você pergunta, bom, então você pegar o telefone aqui e ligar para esse seu antigo líder agora, ele vai falar o que de você? O que ele valorizava em você, né? Então, de certa forma, às vezes você já vai tirar um ponto forte da pessoa ali sob uma perspectiva diferente, tá certo? Ou ainda, né, repetir a do ponto fraco, só que perguntar assim, olha, com base nessa sua última experiência, e você está vindo para cá agora, o que você decidiu se desenvolver como competência para ter um resultado melhor daqui para frente? Né? Ou para ter resultados cada vez melhores, né? O que você está buscando desenvolver? A pessoa vai falar sobre uma nova luz dela ali, algo que ela quer desenvolver nela. Basicamente é um ponto fraco que você vai estar perguntando. Só que se você perguntar uma característica que ela não gosta, um defeito, um ponto fraco, ela vai falar perfeccionismo e ansiedade.
Agora, se você pergunta, olha, com base nos últimos resultados que você teve, né, o que você decidiu desenvolver para ter resultados melhores daqui para frente? Às vezes você consegue arrancar um ponto fraco ali da pessoa que pode vir a não ser bom para a sua empresa, né? Que incompatível com a vaga que você está buscando. Beleza? Mas isso aqui, né? Obviamente você tem que ir praticando, tá certo? Você tem que ir praticando, faz com um, faz com outro, vai testando. Nos últimos 3 anos, eu devo ter entrevistado mais de 100 pessoas, sei lá, e é sempre um aprendizado, mas é prática, tá certo? É prática. E aí, acabou a entrevista, né? A pessoa, você falou sobre o processo, falou sobre a vaga, acabou a entrevista, a pessoa saiu da sala, foi embora. Você preenche toda a ficha dela ali, com as respostas. Abaixo das expectativas, atendeu parcial, atendeu, superou, vai preenchendo tudo, tudo, tudo. E de todos os candidatos, né? Ali você entrevistou 2, 3, 5, 7, 8. Né? Eu recomendo que você entreviste no mínimo 3, tá certo? No mínimo 3. Recomendaria até mais, 5 talvez, mas no mínimo 3. Aí, se você fez tudo correto, né? Se fez todo o preparo, condução correta, basta organizar, compilar, ver qual é a maior nota e decidir mesmo se fez sentido aquilo ali ou não, né? Às vezes você errou alguma coisa, lógico, a nota ali não vai ser a resposta, mas ela vai ser um fortíssimo indicativo de quem você tem que contratar, tá certo? Você alia essa nota a um pouquinho da sua intuição ali, de empreendedor, que você tem muita intuição, beleza? Agora, o seguinte, né? Às vezes teve uns ali que passaram de uma nota mínima ali que você estabeleceu, mas não foram contratados. O que você vai fazer? Aí pegar, vai arquivar, vai pôr numa base de dados, base de currículos, uma pastinha, enfim, arquiva que no futuro, né, pode ser que você já chame aquela pessoa para uma entrevista, você já ganha tempo, tá certo? Arquiva, né, com todas as suas anotações, todos os seus registros, isso gera uma inteligência, né, te faz economizar tempo no futuro. Agora, para fechar, tá, dá uma dica bônus aqui, eu ia adentrar mais na parte de entrevistas, mas dar uma dica bônus para fechar. Aí é uma pessoa, né, uma ou mais, mas geralmente uma, foi contratada nesse momento aí. Você entrevistou várias, decidiu por contratar uma. Aí você tem que dar notícia para ela, né, que essa pessoa foi contratada. Ou você, ou alguém da CRH, ou algum gerente, ou algum líder. Alguém vai dar notícia, né? Geralmente é o RH, mas enfim, se você não tem o RH, alguém vai dar notícia que essa pessoa foi contratada. Aí o erro muito comum é você dar essa notícia de uma forma porca, né? Você tem que dar essa notícia fazendo parecer que a pessoa ganhou na Mega Sena. Você tem que falar, olha, meus parabéns. Você está sentado? Você está podendo falar agora? Meus parabéns, você conseguiu a vaga aqui. Enfim, né? Faz a pessoa parecer que ganhou na Mega Sena. Dá aquilo como uma boa notícia. Não vai falar, olha, que dia que você pode fazer exame? já vai falando, né? Como se a pessoa... Enfim, você tem que fazer aquela notícia da contratação parecer uma excelente notícia, fazer parecer que ela ganhou na Mega Sena. Porque aí, né, cenas dos próximos capítulos, a gente vai falar aqui de outros vídeos, o que viria depois? Viria o processo de integração, né, quando a pessoa vem em sua empresa, você faz os treinamentos, apresenta as expectativas, as metas, a trilha de desenvolvimento, a avaliação de desempenho, retrospectiva, enfim. Aí vem todo um processo, né, porque não se trata somente de contratar e soltar a pessoa lá dentro, não, vem todo um processo. Mas hoje eu acho que a gente conseguiu aqui te dar muitas ferramentas, tá? Tantas ferramentas que você vai ter que ver esse vídeo de novo com papel e caneta na mão, para que você anote, aplique e veja os resultados. Você vai, no mínimo, melhorar e muito o seu processo de contratação, ter contratações muito mais assertivas. Beleza? Então, se você gostou, se você acha que isso aqui pode ser útil para alguém, se conhece alguém que tem empresa, algum empreendedor, compartilha aí com 1, 2, 3 pessoas, porque a gente fica por aqui e até a próxima.